Boa tarde, pessoal. Depois dessa, a gente inicia a nossa roda. Sejam todos super bem-vindos, como sempre, é um prazer tê-los aqui. Super obrigada pela participação, pela frequência. Tem umas pessoas aí que são super assíduas. Obrigada. Continuamos no nosso formato online. E hoje a gente está aqui com a proposta de falar sobre as cidades e a nossa relação com ela. A ideia desses encontros é sempre a gente mexer e remexer para que a gente possa sair daqui revolucionando, de alguma forma, em algum lugar, nem que seja na nossa casa, na nossa rua, enfim. Então, vamos lá, eu vou dar uma pequena introdução, só para dizer o que a gente pensou quando a gente imaginou esse tema, e aí eu já vou passar a palavra. Faz muito tempo já que a gente está ensaiando fazer essa roda, e algumas coisas vêm nos inquietando desde então. Então, as questões da mobilidade urbana, a questão dos acessos, a questão dos centros e da periferia, a questão de como as cidades são ou não são ocupadas, a gentileza ou a falta dela nas nossas relações e nas nossas relações com a nossa cidade, entre tantas outras, né? E aí a gente convidou essas duas mulheres interessantíssimas para ajudar a gente a debater e a refletir sobre esse tema. Eu queria lembrar, antes de passar a palavra para ela ainda, que as doações voluntárias dessa roda vão para Pimp My Carroça, uma organização que valoriza o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Tá? Então, as duas pessoas que vão hoje falar para a gente é a Patrícia Maria Martins. A Patrícia é minha amiga pessoal, então é um prazer enorme ter ela aqui comigo hoje e com o coletivo. É parceira de trabalho, amiga, companheira de horas difíceis, e é com muita emoção mesmo que eu recebo ela hoje aqui na nossa roda. A Paty é psicóloga com mestrado em psicologia clínica pela PUC São Paulo, realiza atendimentos em consultórios particular de adolescentes e adultos. Ela é coordenadora do Sidewalk Talk, Conversas na Calçada, em São Paulo. A outra pessoa que a gente vai receber é a Daniele Voto, é assim que fala seu sobrenome? Sim. Que muito gentil e rapidamente atendeu o nosso convite, comprou nossa ideia. Então, muito obrigada, Dani, de estar aqui. A Daniela é graduada em Direito e mestre em Ciências Sociais, consultora internacional na intersecção Cidade e Gênero e Relações Internacionais, diretora da consultoria Devoto e do Instituto de Diplomacia Direta. A gente vai começar com a Patrícia e, em seguida, a gente passa a palavra para a Daniele. Paty, fica à vontade, a casa é tua. Obrigada. Primeiro, quero agradecer demais o convite. Como a Lu falou, me sinto totalmente em casa e muito bem-vinda com esse convite. Além do prazer de poder estar aqui no Esteses, que é um espaço de troca que eu venho acompanhando desde o início e sei da importância da temática que vocês têm trazido. Vocês estão me dando uma oportunidade ímpar de poder falar sobre as cidades dentro dessa questão da pandemia, porque a gente parou no dia 8 de março, foi a última saída que a gente teve com as nossas cadeiras antes da pandemia. Então, isso tudo travou, os nossos trabalhos, as nossas possibilidades de escuta. A gente, só para dar um panorama do que a gente tem feito, a gente começou um círculo de leitura sobre questões antirraciais, desde abril do ano passado, desde maio do ano passado. Então, a gente segue só dessa forma online. Então, poder discutir isso, conhecer a Daniele e ter vocês hoje para a gente ter essa troca, vai ser muito importante para mim, para a gente pensar esse pós-pandemia aí, o que vem pela frente e que frentes que o Sidewalk vai poder tocar. Eu vou ler um pouquinho para vocês, eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho.
Vocês me ouvem? Sim, Paty. Então, tá bom. Vamos lá. Desde muito pequena, sou encantada por histórias de vida, conversas com pessoas, apaixonada por longas conversas. O tal do jogar conversa fora, que na verdade acredito que a gente joga mesmo, é a conversa para dentro. Sou conhecida em casa como aquela que fala até com o poste. A paixão pela conversa se soma a uma outra paixão chamada cidade de São Paulo, ou pensando melhor, as cidades. Sou fascinada pelo ir e vir das ruas, pelas pessoas que passam, e na minha imaginação sempre penso quantas histórias cabem nos prédios, nas filas dos bancos, nos carrinhos do supermercado, e por aí segue o meu jogo imaginal. O interesse por ouvir histórias na rua me acendeu fortemente quando assisti o filme Central do Brasil. Fiquei encantada com a personagem Dora, uma professora que escreve cartas para pessoas que não aprenderam a ler e escrever, numa grande estação de trem que dá nome ao filme. Cartas que, na sua maior parte, davam notícias do destino, do paradeiro de pessoas que retratam um Brasil muito desigual e pobre. Um Brasil que existe, mas que resistimos em conhecê-lo e querer saber mais dele. Lembro que saí do cinema com a certeza que um dia faria algo parecido sem saber muito bem como. Muitos anos se passaram e em 2017 uma amiga deu início a um projeto chamado Senta Aqui, Conversa Comigo, e estava convidando pessoas na época para participar do projeto. Imediatamente me senti convidada a retomar aquele plano da saída do cinema na década de 90. Me envolvi fortemente no Senta Aqui, Conversa Comigo, e uma grande paixão teve início ao sentar para conversar com desconhecidos na calçada. Alain de Botton acredita que é extraordinário e insólito dar início a uma conversa espontânea com um desconhecido em um espaço público. Numa concorda com esta afirmação, para ele a cidade é e precisa ser um lugar de encontros, um lugar de olhares. Continuei envolvida no Senta Aqui Conversa Comigo até 2019. Neste mesmo período, conheci o trabalho da psicóloga Tracy Hubble na cidade de São Francisco. Ela é a fundadora e a coordenadora do Sidewalk pelo mundo. A história do Sidewalk tem início em maio de 2015. Duas psicólogas foram mobilizadas pela crescente solidão, violência, desigualdade social e aumento grande de pessoas em situação de rua na cidade de São Francisco. Decidiram, então, criar espaços de ligação e de pertença nas calçadas. O Sidewalk Talk é um projeto comunitário de participação voluntária e sem fins lucrativos e vem se multiplicando em várias cidades pelo mundo. O objetivo do Sidewalk é ouvir as histórias das pessoas, bem como tornar a cidade como um lugar de escuta, acolhida e hospedagem. Os voluntários do projeto não precisam ser psicólogos, somente pessoas interessadas em fazer parte de um coletivo com interesse genuíno no resgate do espírito de comunidade, da gentileza, da escuta e da troca entre as pessoas. As cadeiras são as nossas protagonistas. São elas que fazem o convite para as pessoas se sentarem para conversar. É praticamente autoexplicativo, como se a cadeira fosse um símbolo, um código. As pessoas, na maior parte das vezes, sentam-se à vontade, sem necessariamente um convite explícito ou forçoso da nossa parte. O pacto de acolhimento e hospedagem do outro é sempre o começo da escuta. Acreditamos que a escuta é uma atitude ética e política. Para Freud, a escuta é a arte de transformar o sofrimento neurótico em miséria ordinária. A arte da escuta para Tebas e Christian Dunker começa pela possibilidade de escutar-se a si mesmo. Para São Tomás de Aquino, se você quiser entender o que são metáforas e alegorias, não procure nos livros, vá a uma feira livre. A importância da escuta tem se tornado uma pauta bastante discutida e valorizada. Não vou me alongar neste tema porque precisaríamos de mais tempo para incluí-la na nossa conversa de hoje. Acredito que o interesse genuíno pelo outro, pelo estrangeiro, é o que mais nos move nesse exercício de escutar nas calçadas. Vivemos tempos assombrosos em um país assolado pela necropolítica, pelo racismo, machismo, violência urbana, pela ausência do diálogo e da tolerância.
Vivemos o maior momento de um país cindido. Vacinas que poderiam ter sido distribuídas num espaço curto de tempo, evitando a morte de milhares de pessoas. Um número estrondoso de desempregados, um aumento expressivo de pessoas em situação de rua. Cansaço, desânimo, insegurança e raiva tornaram-se sentimentos presentes e persistentes. Mesmo antes da pandemia, já sentíamos um pouco esse clima de desesperança nas nossas cadeiras, de desamparo na fala das pessoas que ouvíamos e testemunhávamos nas nossas escutas. Vários projetos de psicanálise na rua, inclusive, despontaram nesse ano de 2018 a 19. Tivemos um encontro em dezembro de 19, que chamamos o Encontro dos Escutadores. Foram vários projetos de escuta que se encontraram, a gente pretendia tocar um movimento aí dos escutadores das ruas. Infelizmente, com a pandemia, a gente não teve continuidade nisso por enquanto. As cadeiras saíram de cena forçosamente. Pensando na importância da escuta nas cidades, fui remetida ao conceito de ágora, assembleia, lugar de reunião, um termo grego que significa reunião de qualquer natureza. A ágora foi parte essencial da constituição dos primeiros estados gregos. As ágoras eram o coração das cidades. Grandes pensadores e filósofos usavam este espaço para falar, pensar sobre as grandes questões da vida. Além dos debates, outras atividades sociais, religiosas, comerciais e artísticas aconteciam nas ágoras. As pessoas, de fato, as ocupavam, exercendo e exercitando a cidadania e a democracia. Gilman acredita que o cidadão é um espectador, um observador ativo da e na cidade. Nas cidades é onde a vida acontece, somos espectadores da vida na polis. A etimologia da palavra polis mostra que significa aglomeração, múltiplo, fluido, cheio, muitos. Para Hillman, essa é uma palavra dionisíaca. Em seu livro Cidade e Alma, Hillman abre o primeiro capítulo, Anima Mundi, o retorno da alma ao mundo, com a seguinte frase: falar, pedir para ser ouvintes hoje no mundo requer que falemos ao mundo, pois o mundo está na audiência, ele também está escutando o que dizemos. Muito tem sido discutido sobre o quanto a vida urbana é responsável pelo nosso adoecimento psíquico. Para Hillman, uma das fantasias favoritas da humanidade é a de que a alma, perto da natureza, vive melhor e, portanto, necessita diminuir seu ritmo para encontrar o da natureza, pois nas cidades a alma se torna sofisticada e corrompida. Ele se recusa a esta perspectiva anti-cidade. Para ele, cidade e alma precisam andar par a par, sem essa dicotomia entre alma e cidade em campos opostos, resultando em cidades sem alma e almas sem cidades. No seu texto Cidade e Alma, ele pretende reafirmar a ligação entre alma e cidade. Confesso que esta ideia muito me agrada e é a bússola de orientação que seguimos no nosso projeto. Para Jane Jacobs, as cidades têm a capacidade de fornecer algo para todos, só porque e só quando elas são criadas por todos. Mas, infelizmente, somos testemunhas que a oportunidade de encontros e conversas tem se tornado cada vez mais escassas. Os níveis de ruído, o medo da violência, o trânsito e a falta de lugares convidativos têm um impacto muito negativo para as pessoas se sentirem seguras e bem-vindas nas cidades. Acreditamos que a cidade carece e merece a atenção de todos. Devemos estar atentos aos espaços de convivência, à solidariedade, à empatia e à generosidade como veículo de transformação. Haverá amor em São Paulo? A cidade e seus sintomas. A nossa Pauliceia desvairada, contemporânea, melhor e mais completa síntese e tradução de tantos Brasis. Aquela que foi um dia chamada de mau gosto pelo poeta narcísico que ainda não a compreendera. Recém se descobriu um dos destinos mais desejados do mundo. Desejada. Nada mal para uma quatrocentona. São Paulo que faz Londres parecer uma vida, exagero de londrino apaixonado que aprendeu rápido a chamar-lhe realidade. Superlativo em suas dimensões do sobrevoar sem fim, da diversidade, da solidariedade de sua gente, mas sobretudo nos problemas.
A pauliceia é a expressão do urbano, ou melhor, humano, que nasce torto nas palavras de Kant, citado por Sennett. A cidade é torta porque é diversa, cheia de gente de múltiplas origens, falando dúzias de línguas e criando um melting point de culturas e costumes. É torta porque suas desigualdades nos saltam aos olhos e chocam sensibilidades de bairros com propriedades suntuosas a poucos blocos ou mesmo vizinhas de muro de favelas. A cidade é torta por seu estresse da luta por sobreviver e ser cidadão da cidade em meio à selva de concreto. A vila onde cada vez mais gente procura empregos que parecem escassear a olhos vistos. Aristóteles já entendera que cidade pressupõe encontro de homens e mulheres diferentes, tudo junto e misturado em esforço de síntese e sinergia. Pessoas similares não são capazes de inventar uma cidade. Nos anos 60, James Jacobs, em seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades, afirma que as cidades não eram mais construídas como conglomerações do espaço público e edifícios, mas como construções individuais. Para Jan Gehl, as condições para a vida urbana e para os pedestres cada vez tornam-se menos dignas. Para ele, o tráfego lento significa cidades vivas em oposição a tráfego rápido implicar cidades sem vida. Criar cidades onde mais pessoas sejam convidadas a caminhar, pedalar e ocupar os espaços públicos para recuperar a vivacidade das cidades. A dimensão humana não entra na discussão das pautas públicas. Testemunhamos no ano passado a colocação de pedras debaixo do minhocão para que os moradores de rua não pudessem se instalar ali. Cenas que cortam a nossa alma. Não temos mais bancos espalhados pelas cidades para que os moradores de rua também não se ocupem deles. Hillman acredita que não podemos inocular a alma individual, nem tampouco isolá-la da enfermidade da alma do mundo. Qual o nível, fico me perguntando, qual o nível da infecção psíquica epidêmica pós-pandemia? Quão doente o mundo, as cidades e as pessoas sairão contaminadas psiquicamente, mais inseguras, mais fóbicas, mais fechadas em seus casulos, atrás das suas máscaras e potes de álcool em gel? Se em 1980 Hillman acreditava que a matéria está mais endemoniada do que jamais esteve em qualquer calamidade, o que ele teria a dizer a este momento que estamos atravessando? A pandemia deixa rastros e cicatrizes profundas quanto às ocupações das cidades. Quaisquer imagens que nos remetam a aglomerações e encontros de pessoas nos espaços públicos das ruas nos soam quixotescas e distantes, num espaço de tempo para lá de longínquo. Um tempo que não sabemos quanto será necessário para curar as feridas e os traumas deixados nas cidades e recuperar a potência e a explosão do momento que São Paulo vivia antes da pandemia. Em 2019, tivemos um dos maiores carnavais de rua, até então coisa que outrora o túmulo do samba não conhecia. Paulista aberta, aluguel de bicicletas, maior uso do transporte público, o paulistano começava então a tomar gosto por ocupar as ruas. Conquistas que vemos perdidas nas ruas vazias, uma cidade sem gente, com um tráfego intenso de motos do Rap, e já temos a informação sobre os números elevados da volta dos assaltos nas ruas. O vírus trouxe o medo do contágio versus a necessidade do contato. As máscaras escondem nossos rostos, o outro se torna mais desconhecido ainda, e é bom que assim continue. Distanciamento e isolamento social. Um lugar agora, quanto mais vazio, melhor. O resgate da empatia comunitária e do público nesta dimensão deverá ser antecedido por uma regeneração da capacidade de convívio da própria vida. Vamos precisar criar novas formas de convívio, cultivar a tolerância, reinventar outros caminhos para que floresça a humanidade que está latente em nós para além das diferenças, o senso de comunidade que nos é inato. Acredito que poderemos resgatar o amor nas grandes metrópoles via a imaginação, via esteses, recuperar e provocar a potência de Afrodite, reconhecer a beleza, a sensibilidade e a diversidade. A cidade, de fato, precisa ser para todos, não só nos livros, nas teorias, mas ela precisa
ser recuperada na sua essência. Para encerrar a minha fala e tentar responder à pergunta tema desta roda, para nossa reflexão, convido Morin e Tracy Hubble para colaborar com a nossa reflexão. Para Edgar Morin, o que não se regenera, degenera-se para sempre. Para ele, o Partido da Fraternidade é o partido em regeneração permanente de Eros contra Thanatos. Ele acredita que se faz necessária a criação e a multiplicação de pequenas ilhas alternativas de vida, como se estivéssemos em embarcações, espécies de microarcas de Noé, navegando nas incertezas do tempo. E para Tracy, nesta nova era, falamos do eu como uma máquina que precisa ser reparada. Não somos máquinas partidas, somos seres humanos que precisam uns dos outros. Vamos transformar a nossa saúde mental, abraçando radicalmente a nossa necessidade. Esse é o convite. Ontem foi nos Estados Unidos e na Europa já tem alguns grupos que estão retomando as saídas para a rua. Esse era um convite para a conversa de ontem. Deixa eu voltar aqui. Ótimo, Paty. Obrigada. Baita projeto esse Sidewalk, sou super fã. Daniele, com você, vamos lá? Oi, boa tarde a todo mundo, obrigada pelo convite. É um desafio falar agora, né? Bom, gente, pelo meu sotaque, vocês estão vendo que eu não sou de São Paulo, eu morei alguns anos em São Paulo a trabalho, voltei para Porto Alegre em 2019, oficialmente falando, e venho trabalhando muito com a questão de gênero dentro das cidades e como é que, né, a gente pode seguir aumentando o nosso espaço, né? Então, angariando novos espaços. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação muito rápida, mas eu prefiro até, não sei qual é muito bem a dinâmica, mas assim, queiram se meter, se metam, né? Perguntem, falem no meio, não tem o menor problema. O máximo vai acontecer que eu vou me perder, mas aí a gente volta, mas não tem problema, tá? Então, assim, é uma apresentação bem mais simples do que da Patrícia. A Patrícia está super linda, elaboradérrima, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, então. Um momentinho, para dar tudo certo, né? Lá que vai dar. Eu não estou vendo vocês, então se vocês estão já está compartilhando, então, tudo certo. Então tá, vamos lá. Vamos marcar o horário para não passar muito. Tá. Bom, o que eu queria conversar hoje, então, com vocês, tendo visto que as gurias a gente vinha conversando, né, é a questão da diversidade dentro das nossas cidades e uma construção a partir de uma visão do feminino, né, e eu já quero dizer, assim, muito, de uma forma muito positiva, que ver através da lente do feminino não é nada excludente dos homens, ao contrário, é para incluir ainda mais os homens, né, e todos os outros gêneros, todos os outros espectros que a gente tem. Não quero usar nenhuma nomenclatura errada, mas enfim, é para a inclusão de todo mundo. Então, as pessoas às vezes falam, mas tu é feminista, não sei o quê. Gente, ser feminista é simplesmente, se alguém ainda tem alguma dúvida, né, é simplesmente achar que homens e mulheres têm os mesmos direitos. E o fato das mulheres quererem ter os mesmos direitos do que os homens não quer dizer que os homens vão perder parte dos direitos deles. Não é uma pizza, né? Direitos humanos e direitos iguais para todo mundo não é compartilhar uma pizza, onde se eu pegar um pedaço, você vai ficar só com 7 para você. Então, é um direito fundamental básico. Isso é uma das coisas que a gente parece mentira, mas nesses dias a gente tem que deixar muito claro. Então, eu queria trazer um pouquinho, assim, um olhar mais de cima e depois a gente ir para a cidade mesmo, que é a questão da participação feminina na política. Esse é um grande problema. Por que as cidades não têm uma visão do feminino? Porque elas não são comandadas por mulheres. Nós não estamos no cenário político. Então, a C40, que é a maior rede de cidades do mundo, que reúne as cidades
com maior IDH, com maior volume de dinheiro, de investimentos nacionais e internacionais, são pouquíssimas mulheres, né? Nas últimas eleições, foram apenas 25 mulheres, né, nessas cidades que efetivamente foram eleitas. Então, apesar da gente estar vendo um crescimento, a gente ainda tem muito para alcançar, né? Muito para lutar. E é fundamental que nós tenhamos mulheres em posição de liderança. Por quê? Se a gente for olhar aqui no Brasil, nós somos 53% do eleitorado, né? Ou seja, nós temos muito poder de eleger, de não eleger, e nós temos muito poder de participação dentro dos partidos políticos. E poucas mulheres ainda participam de uma maneira firme e forte, né? Eu gosto muito de política, não vou negar isso, já participei de governos e tudo, mas eu vejo muito aquela posição assim, a mulher do fulano, né? Não, a mulher pela mulher. Eu não sou a esposa de ninguém, a companheira de alguém. Não, eu sou. Esse espaço a gente ainda não conquistou totalmente, né? Em alguns campos ideológicos mais do que outros, mas a gente ainda tem muito para lutar. E a gente ocupa muito pouco esse espaço. Tu vê, nas eleições de 2016, tá? Nós tivemos pouquíssimas prefeitas eleitas. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. É um absurdo a gente não ter. E imagina o número de vereadores que foram eleitos. E nós só conseguimos eleger 7.800 vereadoras. Sabe, a gente tem muito por fazer, né? E por que isso? Eu acho que a Patrícia trouxe muito bem a visão da Jane Jacobs, que é, na verdade, eu acho que a pessoa que escreveu de uma maneira muito maravilhosa, vamos dizer assim, toda a questão da vida, da morte da vida das grandes cidades americanas. É um livro que realmente a gente sempre recomenda, apesar de ser muito denso. Mas quem quiser assim ter um olhar sobre isso, tem um documentário no YouTube com legendas em português chamado Citizen Jane. É maravilhoso. É uma aula de participação social. É uma aula de como uma mulher pode mudar, sim, o destino de uma cidade. E a gente está falando da cidade de Nova York em 1950. E ela não era urbanista, ela era jornalista. Então, eu recomendo muitíssimo esse documentário. Acho que dá uma visão maravilhosa do que foi. Bom, São Paulo. São Paulo, as mulheres usam mais o transporte coletivo, andam mais a pé do que os homens, né? Então, elas teriam que ter muito mais, serem ouvidas muito mais do que são, né? Essa pesquisa faz parte do mestrado da ID Suave, que eu também super recomendo. A ID tem um trabalho maravilhoso aí em São Paulo, uma mulher fantástica, e ela fez esse primeiro levantamento em termos de mestrado, né, sobre a questão do transporte coletivo e do gênero, né? Então, o que eu queria um pouco falar com vocês? Quem é que construiu essas cidades onde a gente vive hoje? Eu nem vou voltar na Suméria, né? Quem é que constrói essas cidades? Quem é que pensou essas cidades? Essas cidades foram pensadas por quem, para quem, com quem, né? Um homem branco, bem branquinho, né, no alto do seu vigor físico, sem nenhum problema de locomoção, né, com um alto nível educacional também, né? Esse foi o homem que desenhou a cidade que a gente tem hoje, em qualquer lugar do mundo. Então, São Paulo, a gente fala dos grandes urbanistas e não sei o quê. Só que essas pessoas, e era a cultura da época, eles pensaram numa cidade somente voltada para o asfalto, somente voltada para a visão do homem, a visão androcentrista, né, que a gente chama. Então, é um homem maduro, adulto, saudável e que não tem nenhum problema. Então, essa é a visão masculina. E por isso que a gente fala de trazer uma visão feminina. Porque a visão feminina, como vocês sabem, provavelmente muito melhor do que eu, a visão feminina ela comporta toda uma questão de cuidado. Se isso está ok ou não, não é um momento agora aqui da gente discutir isso. Mas a mulher ainda é, e a gente tem que lutar para dividir melhor essa questão, mas a mulher ainda é a responsável pelos deveres de cuidado da família, principalmente nas classes mais vulneráveis socialmente. Então, a mulher mais pobre, falando português bem claro,
geralmente ela é a responsável por levar o filho na creche, ela é a responsável por ir no supermercado, ela é responsável por levar o sogro, a sogra, quem for, o pai ou a mãe, no posto de saúde. Então, essa mulher, ela faz viagens menores, só que ela faz muito mais viagens, tanto a pé quanto de transporte público. Pensar uma cidade para essa mulher, primeiro, é pensar uma cidade com várias centralidades. São Paulo, a gente até pode dizer que tem isso, mas muitas outras cidades no Brasil não têm, né? Então, por exemplo, Porto Alegre, de onde eu falo, as pessoas de menor poder aquisitivo, elas têm que ir no centro da cidade fazer alguma coisa. E elas vão de ônibus. Então, em Porto Alegre, que é uma cidade de 1.400.000 habitantes, todos os dias existem 33 mil viagens de ônibus. Ônibus passam pelo centro 33 mil vezes. Isso em termos de poluição é uma loucura. Isso em termos de ruído é uma loucura. Isso em termos de congestionamento é outra loucura. Então, uma cidade que tem diversas centralidades, as mulheres, principalmente, não precisam se deslocar tanto ao centro e voltar para ir no posto de saúde, para ir buscar um documento, ou até para ir buscar novas oportunidades de trabalho e de educação. Porque também, quando a mulher não tem condições de se deslocar até essas centralidades, diminui para ela o poder dela achar um trabalho melhor, que pague melhor, ou um poder de ter uma melhor educação. Por quê? Porque ela tem que ficar perto da creche, ela tem que ficar perto de casa, ela tem que ficar perto do trabalho. Então, ela não vai buscar trabalho um pouco mais longe, que pode ser que pague melhor, ou uma educação um pouco mais longe, que pode ser mais interessante para ela. Ela fica mais ali naquele mundinho dela. Então, ela fica mais restrita. Então, isso é uma das questões que a gente traz que os homens não pensaram. O homem não fica grávido para pegar um ônibus grávida. Deve ser, eu nunca tive filhos, mas deve ser muito difícil. Não deve ser fácil. É só a gente tentar se botar um pouquinho no lugar de uma mulher grávida de 8 meses, de 7 meses, tendo que pegar um ônibus no Brasil. Deve ser uma das coisas bem difíceis de se fazer. Outra coisa, ônibus também não aceita muito bem carrinho de nenê. Já tentaram entrar com um carrinho de nenê no ônibus? Bem complicado. Então, não tem áreas caminháveis na cidade, as calçadas são mal feitas, a iluminação ela é voltada para o meio da rua, onde os carros já têm luz própria, não precisa. Então tem várias coisas que foram construídas pelos homens e para os homens, só que a sociedade não é feita só de homens. Esse é um exemplo que eu trago sempre, que agora eu já até contei, né, que pecado. Mas assim, qual é o problema dessa rua, né? Eu sempre brinco, vamos achar qual é o problema dessa rua, né? Justamente a iluminação, apesar de estar dia ainda, é final de tarde, se vocês olharem a iluminação, ela é toda voltada por meio da rua. E as calçadas ali, as fachadas, super sem ninguém. Então, esse é o tipo de cidade que para uma mulher é muito insegura. Não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu, por exemplo, numa rua dessas de noite, eu vou pelo meio da rua. Eu prefiro. Porque eu não sei quem é que está ali atrás. E isso é um medo que os homens não têm. E é muito difícil para eles se colocarem no nosso lugar. A gente tem medo de ser assaltada, a gente tem medo de violência sexual, a gente tem muitos medos. E esse medo tem um custo. Tem um custo social, tem um custo financeiro, tem um custo de tempo que ninguém nos paga. Então, esse tipo de pensamento de cidade, com uma iluminação voltada para o meio da rua, não é um pensamento para todo mundo, não é inclusivo, se vocês analisarem. Então, essas mulheres, a gente continua muito responsável pelos esses deveres de cuidado, de reprodução, se chama também, que é cuidar dos filhos e tudo. E a gente tem cenas como essa. Isso aqui é uma cena em Manaus, não é tão distante da nossa realidade, ainda mais hoje em dia, com toda essa tragédia que a gente está vivendo, das mulheres continuarem responsáveis e tendo que trabalhar dessa maneira. Aqui também é mais uma coisa que a gente fala muito também, que é a proteção do patrimônio público não, patrimônio privado, em detrimento da pessoa. Então, o ciclista está passando ali, não é um problema a pedra pegar nele. O problema é se a pedra pegar no carro, porque aí vai ter um prejuízo. Então, esse é o tipo de pensamento que a gente tem que mudar, e isso se muda muito através do olhar da mulher. A mulher tem esse olhar mais inclusivo. Oxalá um dia os homens também consigam ter, e nós já temos muitos homens assim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que já ouvi algumas pessoas falarem eu gosto muito, e aí tem aquela coisa, né? Quase apanhar, né? Eles já tiveram a chance deles, né?
de mudar, de fazer diferente, estão sempre prometendo governos diferentes. Está na nossa hora, eu acho. Está na nossa hora da gente pensar a cidade, junto com os homens, junto com os idosos, junto com os cadeirantes, junto com as grávidas, mas juntos, né? E realmente pensar e construir, reimaginar, como é o nome daqui, né? Lugares melhores para todo mundo. Isso aqui também é no Nordeste do Brasil, então nós temos aqui uma escada, é no meio de uma comunidade vulnerável, como vocês estão vendo, a escada, que isso aqui seria uma rua, só que na verdade virou uma estrada, né? E não tem uma sinaleira, não, vocês falam semáforo, né? Não tem um semáforo, não tem bom, mesmo se tivesse uma faixa de pedestre, quem ia respeitar, né? Então vocês vejam assim que a falta de preocupação quando a gente está reformando a nossa cidade, quando a gente está refazendo a nossa cidade, a falta de um olhar para a mulher, para o ser humano, né? Que muitas vezes as mulheres é que trazem isso. Isso aqui é em Porto Alegre, não muito longe de onde eu moro, ainda temos crianças nessa situação. Então, a gente tem muito que melhorar. E eu gosto muito, eu tirei essa foto em São Francisco, né? Que eu achei fantástico, né? Que dizem, né, que, bom, enfim, que nos Estados Unidos, e eu acho que aqui no Brasil a gente está chegando nesse ponto quase, né, que o útero, né, ele é muito mais regulado pelas leis, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, nos Estados Unidos, do que tu comprar um rifle de assalto, uma arma de assalto. É muito mais fácil tu conseguir comprar isso do que tu comprar pílula nos Estados Unidos. Já aconteceu comigo, eu esqueci de levar pílula, fui numa farmácia, aquelas farmácias que vendem tudo, né, desde alface, eu acho que tu consegue comprar até um carro. Né? E eu fui pedir para comprar pílula, e o rapaz, tem indicação médica, receita? Não, por quê? Pílula? Não precisa? Não, tem que ter. Ou seja, uma regulação em cima da mulher, eu sei que não é esse bem o nosso tema, mas eu gosto de trazer isso para reflexão, e eu sempre brinco, né? Eu conto uma historinha, mas não é verdade, obviamente, que eu saí dessa farmácia tão braba, atravessei a rua e tinha uma loja de armas, e eu comprei uma arma, e voltei e matei todo mundo dentro da farmácia. Porque eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter comprado uma arma, mas eu não poderia ter comprado. Eu não pude comprar uma cartela de pílula. Né? Esse é o nosso nível de loucura, o nosso nível de dominação do corpo da mulher. Né? Então, a gente fala muito de cidades, e para mim é muito claro que não existe uma construção de cidades, uma retomada de uma cidade para todo mundo, se nós não estivermos incluídas. Mas incluídas de verdade, não só incluídas no edital, no blá blá blá, mas incluídas ao redor da mesa, tomando decisão. Não existe outra maneira, né? Então, assim, eu acho que o governo Obama avançou em vários pontos, mas tem outras coisas para avançar, que eu acho que a gente não, agora que a gente não tem tempo. E eu queria terminar com essa foto aqui, que foi um debate que nós fizemos em 2016, a Câmara de Vereadores aí de São Paulo, o vereador Pólice Neto, que é um cara bacana, sabe? A gente tem uma relação boa com ele, não é uma pessoa fechada, mas ele resolveu trazer 10 especialistas em mobilidade para discutir a mobilidade de São Paulo. Somente uma mulher. Sim, né? Porque não existem mulheres experts em mobilidade. Nós ficamos muito bravas, né? E fizemos um movimento que em uma hora nós tínhamos mulheres economistas, engenheiras, jornalistas, sociólogas, mulheres que trabalham na Secretaria de Transporte, mulheres com mestrado, doutorado, para encher 5 dias, pelo menos, de evento. Mas a gente só tinha dinheiro para fazer um dia. Então foi esse dia aí, esse é o final, né, que foi a mobilidade urbana e a perspectiva das mulheres, que, assim, particularmente me dá muito orgulho, porque eu sei que foi um momento único, onde todas nós, de várias vertentes, estávamos aí, e só mulher falou. Podia ter homem na plateia? Podia. O Pólice apareceu? Apareceu. Ele queria falar? Queria, mas não falou. Ele tem lá a câmera para falar. Aqui ele ia ouvir. E ele ouviu. Não ficou todo o tempo, mas ficou bastante tempo. Então, Jane Jacobs, para quem não conhece, né, que realmente é a nossa musa inspiradora, podemos dizer assim, e é uma mulher fantástica, super recomendo mesmo. E queria fechar agradecendo e dizendo que a gente tem muita coisa para fazer, enquanto mulher, para melhorar as nossas cidades. Só que nada é mais forte do que se a gente fizer juntas. Nada é melhor do que se a gente conseguir sentar e pensar uma cidade juntas e ter uma estratégia juntas.
eu vejo às vezes assim, pô, São Paulo é um mundo, gente. São Paulo não tem amor. Capaz que não, São Paulo é linda, São Paulo é maravilhosa, entendeu? É chiquérrima e tudo, São Paulo. Eu amo São Paulo. E tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes, é conectar, sabe? É chamar as criaturas, assim, e construir uma cidade melhor e não ter vergonha, que eu acho que às vezes a gente tem mulher, a gente fica um pouco, às vezes, nessa coisa, né? Não ter vergonha de se meter na política. Não precisa, assim, o bom seria ter muitas candidatas, né? Mas, ok, não quer, mas falar com a sua vereadora, com o seu vereador, falar com o prefeito, falar com o governador, eles estão aí para isso. Não, se deixar muito livre, eles vão fazer coisa que não presta. Então, a gente tem que se apropriar, a gente tem que dizer o que a gente quer. É isso. Obrigada. Uau! Muito obrigada. Nossa, tapa na cara do patriarcado, muito bem dado. Daniele, eu só queria fazer um adendo, que o nosso último evento, antes da pandemia, foi no dia 8 de março do ano passado. E a gente fez um evento com o Pimp My Carroça, que o dia 8 de março foi um domingo, né? O Dia da Mulher foi no domingo. E a gente fez um evento para ouvir as catadoras. E a gente reuniu 40 mulheres numa roda na Praça Roosevelt e virou um evento de mulheres. E a gente tem um grupo no WhatsApp que foi formado nesse dia, mais ou menos 50 mulheres, que hoje a gente tem, que chama Fala Mulher. E foi muito interessante, assim, foi uma roda que a gente não imaginava que fosse tanta gente. Normalmente as nossas conversas são individuais, e essa foi a primeira roda coletiva, digamos assim, com uma pauta, né? E foi muito bonito, assim, ouvir a história. Foram 3 catadoras que contaram a história, e tua fala me remeteu a esse domingo. Então, queria muito agradecer a tua fala e dizer o quanto que a gente foi impactada, né, por esse corte, mas tem muito a fazer, né? Então, a nossa ideia era que em abril a gente tivesse um evento de novo com as mulheres e a gente pensa junto, mas assim foi muito potente, assim foi surpreendente e ao mesmo tempo potente. Então, obrigada, que a tua fala me remeteu a esse dia. Muito obrigada. Pessoal, vamos para o debate, vamos para a roda agora. Eu vou pedir para vocês, para quem quiser falar, colocar o nome no chat. Melhor do que levantar a mão, porque daí eu me concentro lá no chat e vou chamando vocês, tá bom? Enquanto vocês pensam o que fazer, eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês e uma para vocês duas. Vou fazer tudo de uma vez? Pode ser? E aí depois vocês vão respondendo aí. Para a Paty, eu queria... Você falou muito rapidamente, Paty, do projeto que vocês iam começar a fazer escutadores das ruas, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente desse projeto, eu fiquei curiosa. Na verdade, eu tenho duas para você. Eu queria que você contasse também mais da experiência do Sidewalk no Brasil. Foi curta, né? Porque logo entrou a pandemia, então eu queria que você contasse um pouquinho o que vocês conseguiram fazer, o que vocês conseguiram fazer na pandemia, e que vocês têm previsão de volta. É um monte de pergunta, na verdade. Bom, eu vou começar pela primeira. Como eu falei no texto, eu comecei com Senta Aqui em 2017, então, assim, tinham poucos grupos na rua nessa época de psicólogos. Nós praticamente, acho que aqui em São Paulo, nós somos um dos primeiros. Mas, Lu, assim, foi bem, assim, surpreendente o quanto que de 17 a 20, não só grupos, né, atividades sem ser de psicólogos, mas muitas atividades na rua, né? Como Senta Aqui, a gente fez em 17 um encontro com pessoas que faziam atividades sociais na rua, então poesia na rua, poesia no ônibus, livro. A gente começou a perceber assim que realmente a cidade estava num momento muito potente, né, dessas ações coletivas. E em 18 eu conheci o Cláudio Tebas, que é um palhaço, que ele faz um Monday Play, acho que é Play Monday, na segunda-feira. Às segundas-feiras ele ficava na Paulista e ele fazia várias atividades brincantes pela avenida, com motorista de ônibus, com quem estava passando na rua, e a gente se conheceu, ele soube do nosso trabalho, e ele tem sido um parceiro incrível, assim, mesmo na pandemia a gente tem mantido contato.
E aí surgiu essa ideia, a gente tomou um café e a gente começou a conversar sobre juntar esses grupos que a gente via. Então começou um grupo de escuta na Paulista, e aí foi, né, aquela ideia meio do efeito borboleta, que você começa a ver a coisa, né, aí depois veio o pessoal da USP, que fez o psicanálise nas ruas, na Casa do Povo também começou a ter atendimento psicológico, e aí a gente resolveu juntar todos esses grupos, e a gente fez o encontro dos escutadores, que foi na escola da esposa do Dunker, lá no Carandá, e nós juntamos, acho que mais ou menos umas 35, 37 pessoas de vários grupos de escuta, e aí teve um pouco essa ideia da gente mobilizar, né, porque assim, o quanto que a escuta, né, começou a ser, né, você começa a ouvir, tem o livro do Dunker e do Tebas, que eu recomendo sobre a escuta, é o Palhaço e o Psicanalista. Então, o Tebas foi esse psicopompo aí que juntou todo mundo, e a gente também tem um grupo que também está meio parado, né, por conta da pandemia, mas foi um encontro muito legal, assim, com essa ideia até mesmo de formar uma sociedade, uma associação, porque eram muitos grupos, cada um, né, na sua praia, na sua língua. O nosso não tem esse efeito terapêutico de fato, né? A gente tem muito mais essa questão humaniana mesmo do encontro nas cidades, por isso que os nossos voluntários não precisam ser psicólogos, mas a gente sabe que essa demanda também de psicanálise na rua, das pessoas precisarem serem ouvidas, não terem dinheiro para pagar, isso também é muito importante, né? Uma ação muito potente. E retomando, assim, só para contar, né, o Sidewalk nos Estados Unidos começou em 2015, a gente trouxe para o Brasil em 19, em julho, mas até parando para pensar agora para o texto, né, para eu pensar na minha fala, foi de julho a março, né, que nós ficamos na ativa. Então, não foi nem um ano e foram várias atividades, a gente teve aí uma receptividade muito grande. Eu não sei se vocês conhecem o portal São Paulo São, eu indico essa página, é do Maurício Machado. Ele fazia aquelas feiras, que também era uma outra coisa que estava super acontecendo, né, em 18 e 19, que eram aquelas feiras de rua, aquelas feiras de pequenos produtores, de trocas, e a gente participou de várias, assim, acho que por mês, acho que umas duas, então de julho a março a gente participou, acho que pelo menos de umas 10, que foram inserções bastante importantes nessa questão das praças, da ocupação das pessoas na rua. A gente fez meio que um ponto no MASP, em frente ao MASP, então a gente ficava de frente para o MASP, parecia meio que uma praia, né? Para vocês terem uma ideia, a gente chega, nós temos 10 cadeiras, nós estávamos com 25 voluntários, então em cada encontro a gente tinha uma distribuição de 8, 10 voluntários por saída, e a gente ficava de 2 a 3 horas ali na esquina da Paulista, no Trianon. E é impressionante, a gente fez uma entrevista para o SPTV e o repórter chegou meio assim, meio, sabe, tipo, que saco, né? Me mandaram aqui fazer essa pauta. E quando ele chegou, tinham 2 pessoas na cadeia, com 2 voluntários, né, simultâneos, e ele falou para mim, eu quero entrevistar as pessoas que já conversaram antes de eu falar com os voluntários. Eu falei, sim. Aí passou 1h10, aí ele falou, eu tenho tempo, né, assim, as pessoas conversam mesmo, né, então era uma fantasia, né, das pessoas que não têm essa, né, como se não tivesse essa procura grande, e é impressionante, assim. E uma outra coisa que chamava muito atenção, né, que o programa é aberto, então não tem esse caráter terapêutico, e a diversidade das pessoas que paravam nas nossas cadeiras, assim, é algo que chama muito atenção. Então, aquela ideia da pessoa solitária não é, né, assim, não é esse perfil de criança a idoso, é muita gente que faz terapia, era muito comum, muitas pessoas que estavam em processo de análise ter essa curiosidade de sentar e conversar. Nós fizemos uma das saídas, foi no Centro Cultural São Paulo, no aniversário da Rádio CBN, e foi muito interessante. Ali foi um dia que a gente trabalhou muito, assim, a gente usou todas as cadeiras, a gente usou o espaço do Centro Cultural, e eu lembro agora, falando, as imagens vão voltando, né? Sempre que a gente fala, parece que faz um download, e uma menina, ela sentou para conversar comigo, e ela falou que ela estava muito angustiada aquele dia, já tinha essa questão da política, e ela falou que ela estava muito angustiada, e aí ela ouviu ia ter esse evento na CBN e ela foi para lá.
E aí, tinham várias intervenções artísticas e tal. Ela fez uma lá, que era de uma caminhada pelo Centro Cultural, e aí ela viu o nosso convite, né? A gente tem os letreiros, como vocês viram ali na foto, tem o convite, né, para as pessoas sentarem. E aí ela falou que quando ela viu um grupo de pessoas para ouvir, ela se deu conta que aquele dia ela precisava ser ouvida. Aquela era a angústia dela. E quando ela falou que ela pôde ver, né? Porque ela falou que ela estava angustiada sem saber muito por quê. E ela falou, quando eu encontrei, ela falou, eu fiz a caminhada aqui no Centro Cultural, ela falou, já tinha sido interessante. Ela falou, mas quando eu te vi e vi a cadeira, ela falou, eu não acredito que eu vou poder falar com alguém. E naquele dia a demanda já era política, ela estava muito preocupada já com a eleição do Bolsonaro, enfim. Mas, assim, é muito interessante de você ver como as pessoas eram encontradas pelas cadeiras, né? Então, muitos turistas, antes do Sidewalk, no Senta Aqui, a gente ficava no Copan, e era enorme, assim, eu posso contar várias histórias de muitos turistas que estavam vindo para São Paulo, ali era um super ponto de encontro, ali por causa do Bar da Dona Onça, né? E era impressionante, assim, a gente conversou com muitas pessoas que tinham esse desejo, que eram de estrangeiros, né, da cidade, estrangeiros somos todos, mas essas pessoas. Então, é muito interessante a gente pensar nessa demanda, né? Assim, até nos surpreendi. Então, assim, você colocava as cadeiras, normalmente a gente faz uma foto das cadeiras vazias, cada intervenção, e era muito interessante ver como, de repente, aquilo estava cheio e aí estava pulando, dependendo, né, do dia, as pessoas tinham menos pessoas e mais tempo, tinha gente que era, outras conversas eram mais rápidas, com muitas pessoas, com mais voluntários. Eu queria falar disso também, que os voluntários é um capítulo à parte no nosso programa, no nosso projeto, porque a gente fez uma comunidade interna, né? Então, assim, a gente ficava de 2 a 3 horas na rua e depois a gente passava mais 1, 2 entre a gente, né? E já pegando o gancho da tua pergunta, Lu, na pandemia eu percebi que eu acho que o encantamento dos nossos voluntários é tão grande pela rua que nada rolou online. A gente, no primeiro mês, tentou um projeto de escuta para idosos, né, porque a gente imaginou que naquele primeiro susto da pandemia os idosos estavam muito carentes. Não foi um projeto de sucesso, acho que faltou um pouco de planejamento melhor, a gente mais se preocupou em sair rápido, mas eu percebi que assim a gente tentou algumas pequenas incursões com os voluntários, acho que tinha um cansaço muito grande, mas a minha avaliação é que assim as pessoas querem voltar para as ruas. Tem muitos voluntários já no tempo, a gente tem segurado por conta do medo do coronavírus, então a gente não abriu ainda. E a gente seguiu com essa roda de leitura, que tem sido mensal, e que tem sido uma experiência assim, muito interessante, apesar do online não ter casado de um lado, essas pessoas, a gente tem só uma voluntária, que é a Flávia, que está mais aderida, a Adriana também está aqui com a gente, a Flávia que foi a que me incentivou a fazer a roda de leitura, a Adriana tem participado, mas a gente fez um subgrupo do grupo, então assim, hoje a gente tem a Glauciane, que é uma professora de literatura da UFMG, é uma professora de literatura comparada e ela que ajuda a gente na formação da roda de leitura. E esse grupo vai se manter depois da pandemia, porque é um grupo muito rico com essa questão do antirracismo, então a gente tem feito leituras assim, muito, muito potentes, e a gente percebe que, de uma certa forma, a gente sente que as cadeiras estão na calçada de alguma forma quando a gente debate esse tema. Acho que eu respondi. Maravilha, maravilha, Paty. Então, já vou falar de menos, tá bom? Maravilha, obrigada, Paty. Dani, eu queria perguntar para você, por que é que você acha que as mulheres que nós conquistamos, né, vários lugares, por que é que na política a gente ainda não conseguiu conquistar os espaços necessários? Qual que é a sua hipótese? Porque eu acho que não tem uma resposta só, tá? Acho que são múltiplos os fatores. Acho que começa desde a nossa criação, do jeito que nós somos criadas, que nós muitas vezes somos, pelo menos até a minha geração, hoje eu vejo assim que a geração mais nova do que a minha já está mais, né, soltinha. Mas eu me lembro assim de ouvir sempre assim que a gente não era criada de uma maneira para falar, assim, sabe, o que pensa. Não, como diria a Ilana Kaplan, não é de bom tom.
né? Então, a gente tinha que se comportar. Então, menina não senta de perna aberta, menina não fala alto, toda uma conjuntura desde que a gente é pequena, não é assim, né? Então a gente falar em público para nós, né? Ser, se colocar, se botar numa posição onde os holofotes estejam na gente, a gente não se sentia nem merecedoras disso. Aí vem a síndrome da impostora, aí vem várias outras coisas, eu acho. Então, a mulher hoje, ainda hoje, não está na política, primeiro porque os homens não deixam, né? Eles acham que os 30% já está mais que bom, né? Podem lamber os beiços, porque já está ótimo. E eu escutei isso da pessoa que formulou essa lei, que já é assim, né? Então, a gente escuta, né? Então, o político que formulou essa lei disse que eu já tinha que me dar por satisfeita, porque, na verdade, o que eu advogo? Que tem que ter, vamos dizer assim, uma porcentagem de mulheres nos partidos e na diretoria dos partidos. Essa foi até a minha discussão com ele, porque, enfim, ele queria umas ajudas lá, não sei o quê. Eu disse, tá, beleza, mas aqui eu tô olhando a foto dos ex-presidentes aqui. Não tem uma mulher para contar essa historinha aqui nesse partido? Não tem uma mulher no Rio Grande do Sul que mereça ser presidente disso aqui? Né? Isso aqui nem é tão bom assim, dá vontade de dizer. Então, assim, a gente não foi acostumada a ocupar lugares de liderança. E quando a gente ocupava, algumas mulheres, assim, que romperam barreiras e não sei o quê, elas, a gente sabe, apanharam muito, né? Aí é mal amada, e é não sei o quê. E nem precisa ir muito longe. A minha mãe me dizia que eu tinha risada de galpão porque eu ria alto. Né? Quantas vezes, sempre, né, fui meio espalhafatosa. Então, tipo, tia quieta, menininha. Então, essas coisas todas, elas vão acho que também vão nos prendendo e inconscientemente, né, gente? Isso aí é inconsciente. E depois a gente tem que ir trabalhando para se libertar. Então, a gente vê assim que é uma coisa que nos foi colocada, mas eu já vejo muita mudança hoje aqui, eu vejo amigas minhas que são mais jovens, de uma outra geração, gurias que eu acompanho pelas redes sociais também, que já tem, não, é a minha voz, eu que vou falar. Então, acho isso muito legal, mas ainda precisamos aprender. E a gente tem que aprender a apoiar outras mulheres que façam isso. Pode ser que eu não fique confortável. Eu sei lá, meu jeito. Não me sinto confortável, mas não me dá o direito de pegar e dizer, pá, aquela lá que eu já ouvi também, tá, gente? Eu vou falar porque eu ouvi mesmo, tá? É uma vagabunda, porque tá falando. Entendeu? Pô, que droga de sororidade é essa? Né? Que porcaria é essa sabe? Que uma mulher acha que a outra é vagabunda porque tá falando alto. Porque tá botando sua posição, né? Então, é isso. Quando a gente fala alto, a gente é histérica, né? Tem milhares de motivos, mas acho que principalmente o nosso motivo é cultural. A gente não abre os nossos espaços muito por uma criação nossa, patriarcal. Hein? Faz todo sentido. Os bacantes, eu não sei se é a Lili ou se é o Gui que querem fazer a pergunta. Eu. Posso? Vai lá. Bom, gente, primeiro, Paty, te ter aqui é uma delícia, né? Assim, e Dani, desde que eu te descobri, achei que ia ser sucesso, só confirmou. Bom, então é o seguinte, Paty, queria te perguntar uma coisa e outra aqui para a Dani, né? Para você, queria saber, falando em feminino, né? Assim, mulheres em feminino, enfim, fiquei pensando, né? Eu imagino que na experiência de vocês haja uma primazia aí da experiência, né? Assim, e isso confronta muito essa coisa da técnica masculina estabelecida, né? Então, pensando nisso, de que forma você acha que... Como é que você sente, como é que você percebe, como é que essa escuta afetou, né, na tua experiência clínica, né, como analista, né? Que impactos isso proporcionou, né? A experiência sobre a técnica, né? Isso é uma coisa. E para você, Dani, o que eu queria saber, eu fiquei imaginando assim, né? Fiquei pensando, é muito revolucionária, né, essa proposta de mulheres pensando, né, assim, a cidade e tal, porque acho que a gente vai contra uma lógica hegemônica do capital, né, da produtividade, do lucro, né, porque não necessariamente o que é confortável dá lucro. E eu acho que a pandemia mostrou para a gente que, na verdade, o que salva a gente, no fim das contas, não é o que dá lucro, né, assim.
E fico pensando, assim, né, de que forma furar essa hegemonia do capital, né, assim, para dar voz a essas outras lógicas mais plurais, né, assim, outras, e não monoficcional, né, desse lance do capital, né, porque acho que é difícil, né, enfim. E que espaço você conhece onde isso já é feito? Porque eu estou pensando naquele projeto que foi através do qual eu te conheci, o Her City, acho, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso. Então é isso, queridas. Daniela, você quer responder? Obrigada pela pergunta, Lili. Acho que uma questão bastante interessante. Lembrei daquele texto do Caligares na Folha, que ele fala que quando ele atendia adolescentes que estavam meio sem querer falar, né, com meio monossilábicos, que ele levava até a janela do consultório ali no Conjunto Nacional e pedia para eles inventarem as histórias, né? E eu gosto muito dessa cena. Eu acho, Lili, assim, te confesso que eu adoro sair para a rua, né? Assim, tem toda essa questão, né? Que para mim é um tesão fazer isso de coração pela rua. Mas eu acho que a grande grandeza e alargamento, eu acho que realmente foi na minha escuta clínica. É muito difícil, assim, já trabalhei isso em mim, tentar entender, mas é como se o meu ouvido tivesse ficado maior. Não sei se faz sentido, se dá para entender. Os muros, sabe, aquilo que o Hillman fala, primeiro que eu acho que dilui um pouco, a gente até falou um pouco disso num desses encontros com o Tebas, eu acho que desmistifica um pouco a escuta clínica, né? Assim, eu acho que tem uma mítica. Eu lembro que eu fui no IPT e teve um psiquiatra que falou isso, sobre, de repente, alunos de primeiro ano de psicologia, de repente, saírem para atender, né? Porque a gente tem essa questão da puta formação de 5 anos e só depois que você pode sair, né, para ouvir. E eu lembro que esse psiquiatra falou o contrário, como seria colocar os alunos do primeiro ano, né, no fervor da formação para essa escuta. Então, eu acho que essa ponte ela ficou menos marcada, né? Claro que tem o enquadre, tem o set, óbvio, ninguém aqui vai jogar ele fora. Mas a escuta na rua, eu acho que ela desmistifica, sabe? Ela alarga, porque assim, é tão rico, né? É como se a pessoa que senta na cadeira, ela te leva, entende? Assim, você não faz nenhuma pergunta e você é levada, né? As crianças, a Adriana está aqui, ela escreveu um texto lindo de uma escuta de uma menina que ela atendeu ao ato falho, que ela ouviu na rua. Então, você é levado nesse processo muito orgânico. Então, para mim, foi uma desmistificação dessa escuta que a gente tem do setting, né? É óbvio que ninguém está jogando a teoria fora e tudo que envolve um setting analítico, mas ela expande, ela larga. Eu acho que essa potência, né, das experiências da vida. Então, assim, a rua entrou no meu consultório. Eu acho que eu fecharia assim essa pergunta. Não sei se eu te respondo, mas é isso. Responde super. Eu te pergunto isso porque eu saí do AT, né? E eu acho que no AT foi exatamente essa experiência de sair do salto, de descer do salto, né, de se deixar levar um pouco pelo fluxo das coisas. Eu acho que isso humaniza muito, né? A escuta. E você vê que, sei lá, né? Quando o encontro genuíno acontece, tá tudo certo, né? Humaniza na escuta também, no traquejo. E acho que essa foi até interessante nesse encontro, nesse dia, eu acabei contando, né? Não lembro o nome dele. Eu contei o que a gente fazia no trabalho, e aí eu falei que o que a gente fazia não era psicanálise, né? E ele me devolveu dizendo, eu acho que sim. Então, acho que esse muro, né, ele é muito, muito tênue nessa linha onde que essa escuta psicanalítica começa e onde ela termina. Então, ele falou, para de dizer que você não faz psicanálise na rua, né? Porque a psicanálise é você sentar para escutar, né? Então, acho que exatamente, acho que esse sair do salto para mim, então, sair do salto para ir para a rua e sair do salto para voltar para escutar do consultório. Obrigada pela pergunta. Maravilha, Paty.
Bom, vamos lá. Livros, temos. Bom, assim, falando sobre essa questão do capital, né? Pode parecer, é um pouco radical, tá? Eu não me considero uma pessoa politicamente ou economicamente radical, assim, mas esse livro aqui, Feminismo para os 99%, um manifesto, que foi escrito a 3 mãos pela Cíntia Arruzza, Titi, não vou saber dizer o resto do sobrenome, e a Nancy Fraser, que particularmente eu amo de paixão. Ele é um livrinho super fino, é um manifesto mesmo, assim, e ali fala muito, é bem radical, tá? A gente tem que saber olhar, né, e tirar, né, o que enfim, para cada um serve, mas ali nesse livro ele faz muitas ligações entre o capitalismo e o feminismo. Ligações, obviamente, né, que eles não se complementam em praticamente nada, então elas fazem muito essa ilação, né, e aí junta com esse outro livro que a gente falou também, do Feminist City, Cidade Feminista, que justamente não é a cidade só para mulher, odiamos homens, não é isso, é o contrário, é essa visão. Uma das coisas que para mim fica muito claro, até em função também da pandemia, é que, por exemplo, se a gente for pensar assim, em cidades que fossem pensadas pelo menos com o viés feminino, pelo menos a lente feminina, seriam cidades muito mais resilientes em termos de mudanças climáticas e em termos de saúde pública. Por quê? Porque a gente sabe onde dói mais. Os homens, eles ainda estão muito naquela coisa casa, trabalho, trabalho, casa. Né? Mas eles vão sofrer com isso também, com as mudanças climáticas nas nossas cidades, por exemplo. A gente não está acostumado a pensar nisso, mas está batendo a nossa porta. E esse vírus, o coronavírus, ele não deixa de ser parte desse ecossistema doente que a gente produziu no nosso mundo. Então, que faz parte de um capitalismo selvagem. Eu me lembro que no começo da pandemia, eu não vou negar, eu fiquei animada, horrível dizer isso, mas eu fiquei animada de ver Pequim sem poluição. Fazia quantos anos que eles não viam o sol? Aí, eu não sei qual outra cidade lá também, não sei o que. Eu disse, gente, será que essa oportunidade, apesar das vidas perdidas, será que essa oportunidade a gente vai conseguir repensar? O ser humano vai conseguir repensar? Não. Ok. Não foi possível, vamos esperar a próxima chance. Mas o feminismo, ele não tem como tu ser feminista e ser negacionista de mudança climática, por exemplo. Para mim é um tema muito caro. Porque se vocês acham que está ruim usar essa máscara agora, em 2050 o pessoal vai estar usando uma máscara bem mais pesada, se a gente continuar do jeito que a gente está. Então, por quê? Porque a gente consegue, a mulher tem muito mais essa coisa de, ok, o lucro é importante, o capital é muito importante, a economia é importante, mas é importante também para nós, a gente foi criada dessa maneira, e se é certo ou não sei dizer, mas a gente também tem o coração mais aberto, a gente é mais inclusivo, a gente sofre com pessoas em situação de rua, muito mais, não que os homens não sofram, mas muito mais. A gente sofre com crianças, né, passando fome, passando frio, a gente tem mais essa ligação com as pessoas muitas vezes, e eu acredito que se nós fôssemos as pessoas que estivéssemos no poder hoje, a gente, e não é o que eu acho, está provado, mulheres que estão à frente de países na pandemia, tomaram as melhores decisões. Os países conseguiram se recuperar de uma forma mais rápida. Eu não estou mentindo. É ver Nova Zelândia, é ver Paris, o que a Hidalgo está fazendo lá em Paris, né? Então, desde países até cidades. Eu acho que a gente tem essa coisa mais assim, mais de cuidado mesmo, né? Se é uma imposição social ou se é alguma coisa genética, eu não sei. Eu já tive essa discussão milhares de vezes, eu não consigo chegar numa conclusão minha, não sou especialista nisso. Mas o que eu posso dizer para vocês com certeza é que não tem como a gente não criar cidades melhores, assim. A questão toda está dada, né? Se quiserem fazer a partir de amanhã, dá para fazer. Mas requer uma vontade que eu acho que os nossos atuais governantes, homens principalmente, eles não têm ainda essa... não conseguem deixar para trás. Estão muito viciados. Obrigada, Dani. Talvez seja mesmo essa ideia, né, assim, de largar a ideia de um centro, né, assim, quando você inclui a multiplicidade das lógicas, né.
Uhum. Talvez a gente esteja mais treinada, né, nesse sentido, né? Sei. Obrigada. Obrigada, gente. Cris Viana, sua pergunta. Olá, boa noite. Primeiro, cumprimentar a Patrícia, que eu sou muito fã, demais. Quem puder participar do círculo de leitura, participa, estão incríveis. E vamos trazer mais amor aqui para o Rio de Janeiro também, né, Patrícia? Precisamos conversar sobre isso, Você pelo sabe amor que é o de meu Deus. plano, né, Cris? Você sabe que está no meu plano. Tá? Não podemos deixar isso, enfim, né, para depois. A gente pode ir se preparando para quando as coisas, né, voltarem, né, para as ruas. Apesar que aqui no Rio de Janeiro as coisas já estão bem na rua, né? Já estão bem na rua. Então, muito obrigada. Mas a minha pergunta é para a Dani. Dani, já valeu ouvir o Gurias para mim, né? Então, eu vou falar só um pouquinho de onde eu venho, porque eu não sabia que você ia falar sobre mulheres, né? Então, para mim foi uma grata surpresa, né? Porque juntar esses dois temas, né? A questão de gênero e a questão urbana, para mim, faz parte da minha trajetória, assim, né? Além de ter trabalhado no Departamento de Limpeza Urbana em Porto Alegre, na época do Fórum Social Mundial, trabalhado na ONG Cidade, né? E agora ser cofundadora de um coletivo que trata justamente de mulheres na política, né? Mais mulheres na política, que é o Mapa das Minas, então a sua fala foi muito importante para mim. Porque trazer esse universo para a psi é muito importante, né? Essa coisa da rua, eu acho que é muito importante. E acho que engrandece e alarga a alma, né? Mas eu queria perguntar para você, Dani, que uma coisa que eu acho que é fundamental, que tem que se falado muito pouco, é da questão da democracia direta para as mulheres, né? Porque na Universidade eu trabalhava exatamente observando o orçamento participativo, e a nossa observação era o grande conhecimento que as mulheres tinham da cidade, né? O quanto elas ajudavam, e mais do que isso, talvez até diria assim, organizavam os urbanistas para construir essa cidade, onde tinha que ser o caminho, por onde tinha que se passar, qual era a rua mais importante de ser asfaltada, porque tinha o caminho da escola, porque era o caminho do posto de saúde, né? E, ao mesmo tempo, ia fechando, né? Porque, assim, no primeiro momento, né, o orçamento participativo tinha uma grande participação das mulheres, e no final ele afunilava e a maioria viravam homens. Viravam, ótimo, né? Ficavam só os homens, exatamente porque as mulheres tinham que cuidar das suas famílias, por um lado, né? E também porque não se colocam nesses lugares de poder, né? Então, tinha as duas questões, né, em relação à questão de gênero dentro do orçamento participativo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Obrigada. Cristiane, que legal. Então, sai daqui. Só que eu estou no Rio. Tá, não, tudo bem. Que legal, né? Oxe, bons tempos, né? Bons tempos de orçamento participativo de verdade, né? De fórum social, assim, enfim. Mas, bom, o meu mestrado foi o orçamento participativo. Ai, que maravilha. Foi esse. Não dos áureos tempos, porque daí já tinha muita coisa escrita, eu peguei de 2004 para cá. Uhum. Fiz uma análise pós-frente sim. popular. E aí fazia mais sentido, né? Bom, enfim, mas assim, eu concordo contigo, né? A gente tinha muitas mulheres e isso acontece. Eu faço parte de um hub também chamado People Powered, que é um hub de orçamento de democracia direta, que começou como orçamento participativo e aí a gente conseguiu crescer. Tem não sei quantas cidades ligadas a isso, mas é de pessoas que fazem na prática mesmo. A gente chama de práticos, assim, pessoas que vão fazendo. Depois até posso passar o link para vocês, é super interessante. Enfim, eu acho que as mulheres, como tu disse, a gente tinha muitas mulheres na base, como se fosse uma pirâmide, né? A gente tinha muitas mulheres na base do OPEA, justamente dando as informações, dando os caminhos, por aqui sim, por aqui não. Elas conheciam tudo, elas conheciam muito o sistema, conhecem muito o sistema de saúde do SUS, né? Onde está o CRAS, onde está todos esses instrumentos, né? Esqueci a palavra. Onde está todos esses lugares dentro e como acessá-los, né? E aí o que a gente vê depois é justamente isso, vai subindo, conselheira, depois tem outra escala, e aí quando chega em ser realmente delegada do orçamento participativo, que é quem vai lá e quem realmente politicamente tem mais poder, né, virou e somente é um ambiente extremamente feminino, né, as nossas antigas pessoas, que eram mulheres ainda, quase todas faleceram, já aqui em Porto Alegre, que já eram senhoras naquela época, enfim.
E é justamente isso que tu coloca. E tinha uma coisa legal, porque uma das coisas que a gente começou a lutar, mas, enfim, não aconteceu, era de botar, instalar, que uma mini creche durante as oficinas, as assembleias do AP e outras. Isso é uma luta também, tá? Aqui, pelo menos, que é o seguinte, tu quer fazer um evento, tu quer fazer um congresso, tu quer chamar a mulher para estar junto, para falar, mas a mulher não vem. Ela não vem porque ela não tem como deixar o filho. Então, a gente sempre tenta colocar, e claro, é uma estrutura, requer verba, óbvio, né? Mas vamos tentar colocar uma estrutura para a mulher poder participar, né? Então, ter um lanchinho para o filho, ter uma pessoa que fica ali cuidando, uma crechezinha, né? Um negóciozinho, precisa ser grande. Alguma coisa nesse sentido. E outra coisa, se o filho chorar, não é um problema, né? Aquela coisa de dar o apoio, né? Eu não vou negar, gurias, às vezes ai, que droga, né? Mas não, tem que ser uma pessoa melhor, né? Não, vamos ajudar. Mas essa coisa, sabe? Ela não vai porque o filho vai chorar, ou porque a criança vai ficar correndo, e aí o político não vai gostar. Azar, se o político não gostar, ele vai para casa. Não tem que estar ali no meio do povo, entendeu? Então, para mim, é muito nesse sentido que a gente não cria um ambiente que seja favorável para que essa mulher participe. Então, acabam participando até um certo limite, depois eles começam a cortar, querendo ou não, pode ser inconsciente, às vezes pode ser bem consciente, inclusive, né? Eles começam a cortar porque mulher dá trabalho, né? Mulher pergunta, mulher fala, olha, por aqui não vai funcionar, né? Esse transporte. Vou dar um exemplo para vocês, de como as coisas podem ser feitas ou não. Eu trabalho muito prestando consultoria para questão de transporte público, né? Justamente, me chamam, aí sai um edital lindo da Agência Francesa de Desenvolvimento, lindo edital, tem que ter ODS, tem que ter gênero, leaving no one behind. Nossa, tu leu o edital, uma loucura. Aí as empresas se matam para conseguir o edital. Então a empresa conseguiu o edital para fazer o sistema de bicicletas públicas de Cacimbinhas do Norte. Milhões vai rolar ali, milhões. Aí a consultoria que ganha, então, para construir, tem que fazer oficinas de participação social. Chama quem? Danielinha aqui presente. Né? Qual é o orçamento da Danielinha? Desse tamanho para fazer, né? Tá, mas vamos lá que vai dar certo. Aí a gente faz, a gente conversa, chama as mulheres, diz que dessa vez vai ser diferente, faz Google Forms, vai para a rua, planfeteia, faz o que tem que fazer. Vai para o seminário com os secretários e apresenta. Olha, as mulheres acham assim, e isso não é só aqui, em todos os lugares do mundo, sempre sai a mesma coisa. Eu podia sentar, cobrar e só mudar o nome da cidade, que ia dar igual, tá? As ciclovias tem que ser. Quer que funcione? A ciclovia tem que ser segregada. E outra, de preferência, não passar pelas avenidas mais fortes, assim, com mais tráfego, sabe? Que as mulheres não se sentem seguras, não adianta. Botar uma ciclovia do lado do BRT do Rio de Janeiro ali, não vai funcionar nunca. As mulheres não vão usar e não vão deixar os filhos usarem. Então, assim, tentar botar, já que vai construir, botar em ruas laterais, alguma coisa assim, com segregação, já que tem muito dinheiro para fazer. Todos os secretários da América Latina vão dizer a mesma coisa. Porque eu ouvi. Não precisa, não, isso aí não dá, tem que ser, não tem dinheiro para pensar essas coisas. Isso aí a gente fez para dar um check no edital. E aí, profissionalmente, tu até te sente meio, né, enfim, super mal, assim. Mas, aí eu brinco, né, bom, pelo menos tem no edital, pelo menos está escrito no lugar, e algum dia a gente vai conseguir tirar isso do papel. Mas é muito difícil, eles nos cortam. Eles nos cortam na cara de pau, eles nos cortam na frente dos outros, né? Então e é isso que a gente tem que lutar, sabe? Quando sai, e agora eu estou numa luta sobre isso, porque eu estou falando direto com o pessoal eu estou ficando horrorosa. Não é PNUD, tá? Mas é da ONU, mas é sobre mobilidade elétrica. E eles vieram falar comigo, eu disse, olha, eu só vou se for de verdade. Mas por quê? Porque vocês juntam aí, fazem com a GIS da Alemanha, com a francesa, não sei o quê, e depois a gente fica com cara de palhaço na frente das pessoas. E aí contei o que está acontecendo. Aí eles, a gente não sabia. Pois é, então vocês têm que saber, vocês são os órgãos financiadores desse negócio, vocês têm que saber o que está acontecendo. Porque é palhaçada isso aí. Aí, não sei se vocês vão me contratar.
Mas está tudo bem, exato. Daniela, te ouvindo, né, falar dessa questão das mulheres, né, da bicicleta, por exemplo, numa grande avenida, né, quando eu li essa questão do tráfego lento, né, como uma cidade viva, né, versus, né, as grandes avenidas com trânsito intenso, cidades mortas, né, não sei se tiver essa imagem, mas quando isso me vem, faz total sentido, né, como é que você pensa à noite, né, assim, aqui perto da minha casa mesmo, para caminhar, eu não tenho coragem de sair 9 horas da noite, né? Coisas que um homem não pensa. Então, quando você diz, né, que as cidades são pensadas, né, por homens, né, e aí talvez uma questão é, mais do feminino, do masculino dentro da psicologia, né, talvez não o homem, a mulher, mas, né, a questão do cuidado, que as cidades não incluem as pessoas de fato, né, na essência. Então, assim, você lê toda a teoria, né, fazendo o texto essa semana pensando nisso, né, assim, porque é muito antítese, né, assim, é super bonito você pensar na teoria da história, mas quando você vê a história, né, a cidade em si, são cidades mortas, né, e por isso que eu acho que essa fantasia das cidades pequenas, porque aí essas questões os perigos são menores, digamos assim, né, então, te ouvir faz muito sentido, porque eu acho que as mulheres, nessa questão do cuidado, tornaria a cidade mais viva se essa dimensão do cuidado existisse, né? Então, cidade para as pessoas, talvez, de fato, precisem ser mais pensadas por mulheres para elas realmente serem para as pessoas, entende? Porque a mobilidade, ela vem para a produção, ela vem para, vamos agilizar, né? Não importa se vai, né, se a bicicleta vai estar aqui, mas o que importa é que a pedra não pegue no carro. Sim, é isso. É isso. E aí eu fico pensando, talvez aí que esteja Eros, né? Aí que esteja o amor. Menos produtividade, mais relacionamento. Exato. Né? Então, mas você entende que você tem que... É como se você tivesse que inverter a lógica, porque a gente não quer cair nisso, mas você cai na lógica da produção do capitalismo, porque é para ir mais rápido, entendeu? Não importa se você vai poluir mais, o que importa é que você chegue mais rápido. E essa cidade vai morrendo, né? Então, quando você pensa nessa fantasia mítica que o Hillman fala, talvez de uma cidade menor, venha daí, não que a amorosidade está na cidade pequena, que as cidades grandes, elas vão matando a possibilidade de vida. Né? Então, acho que a roda acabou ficando bem interessante, né, quando vocês convidaram a Daniela em relação a essa ponte, né? Porque talvez cidade para as pessoas, não essencialmente mulheres, a gente sabe disso, essa questão de gênero, mas que a condição, né, que a condição do feminino seja inclusa dentro das cidades. Né? A cidade é o que a Dani falou, pode ter homem na discussão, mas desde que sejam homens que carreguem a dimensão do cuidado. Acho que é muito interessante essa ponte. Isso aí. Obrigada, Cris. O Morelli tem uma pergunta. Você quer fazer a sua pergunta, Morelli? Então, eu sou o Morelli, sou de Porto Alegre. Estou aqui pela participação da Dani. A Dani é nossa parceira no Pacto Alegre, um grande movimento dentro da grande Porto Alegre. E, casualmente, eu estou falando de São Paulo, convivo bastante aqui em São Paulo, e estou achando maravilhoso essa movimentação feminina. Eu, por exemplo, estou no meio feminino há uns 60 anos, mais ou menos, 50 anos, né? É a minha sogra, a minha esposa, é as filhas. E a gente criou, acho que quando a Dani falou o aspecto cultural da participação da mulher, né? A gente foi muito feliz na educação das filhas, e hoje elas têm um papel de liderança significativo. Uma acabou que é médica oncologista e acabou de ganhar um prêmio Mulheres Empreendedoras, criado aí pelo governo, e nesse momento ela está levando a empresa dela lá para os Estados Unidos, né? Então tem uma participação muito grande, muito determinada. E a outra é publicitária, diretora de criação de uma grande multinacional, e que também uma área que é extremamente machista, e ela conseguiu ocupar seu espaço, né? Então, eu acredito que isso que vocês estão debatendo
é muito importante na educação e na formação da família. Isso vem já desde o começo, não criando os bloqueios, né, para se desenvolver e poder se expressar e se desenvolver, né. E acho que o pós-pandemia aí, nós estamos tendo uma oportunidade significativa de ter de ocupar essa sensibilidade feminina dentro da sociedade e ela ficar mais justa, mais agradável, mais equilibrada, né? E a participação da mulher na política é extremamente importante, isso que a Dani colocou. As mulheres têm que ter essa participação, pelo menos equilibrar uns 50-50 aí fica mais adequado e vamos obter esses resultados na economia e a melhor qualidade de vida. Parabéns pela iniciativa de vocês, eu convivo bastante aqui em São Paulo, parabéns, Dani, pela participação, e o que eu puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado aí, sucesso para vocês. Eu vou aproveitar o gancho do Morelli e fazer uma pergunta. Ele falou do pós-pandemia. Eu acho que a gente ainda não está no pós, né? Eu acho que a gente ainda está na pandemia. Espero que caminhando para o pós. Mas eu queria perguntar para vocês, aproveitando esse gancho aí do Morelli, se vocês acham que teremos diferenças antes e depois. Não. Uma fez sim, outra fez não. Vamos lá. Eu pensei a diferença para pior, né? Bom, enfim. Bom, tá. Eu acho que a gente já sente, né? O centro da cidade está abandonado de novo, né? Eu acho que essa questão Por isso que eu falei que eu acho que era tão bem-vinda essa discussão para mim, porque eu me pego muito nesse ir e vir, entende, Lu? Assim, quando você pensa no Rio, né? A Cris brincou, né? Que lá já acabou. Ao mesmo tempo que eu penso que, de repente, tudo meio volta e vida que segue, mas eu acho que pelo menos aí a gente vai ter 2, 3 anos de um fechamento, assim, acho que de um embotamento, né? Por mais que as pessoas queiram voltar, mas eu acho que foi o que eu coloquei na minha fala, eu acho que a cidade vai sair muito fraturada, né? A gente pensar, né, não no carnaval como, né, sem levantar discussão, né, de quem gosta, de quem não gosta, mas o movimento de rua daquela proporção, eu não sei, Lu, quanto tempo a gente vai levar, né? Principalmente a gente que estava na rua, né, muito na rua, a cidade estava fervendo no melhor, na potência, assim, era uma efervescência, né? Essas feiras de rua, até, que bom que você falou isso, o Maurício Machado, esse que eu falei do Portal São Paulo São, a gente, inclusive, deve ter a nossa primeira saída de volta para as ruas, dia 2 de outubro. Eu não sei, a Daniele talvez já tenha ouvido isso, é a cidade em 15 minutos. Que o que eles imaginam é essa volta para os bairros. Isso eu já li alguns artigos também americanos, que a gente vai retomar o bairro a bairro, né? Nessa fantasia de que a gente não vai voltar, né, a transitar tanto pela cidade, então eles estão apostando, acho que eu não sei se a Daniela sabe falar, mas da onde que nasceu esse conceito, e o Maurício, eu sei que ele está engajado, ele convidou a gente para esse primeiro evento, eu sei que eu vou ter alguma reunião com ele sobre esse tema, da cidade em 15 minutos, que é essa valorização do bairro. Então, talvez isso seja uma mudança, né? Mas a diferença para mim é para pior, Lu. Não sou muito otimista, não, nesse sentido. Entendi. Dani, quer falar alguma coisa? Não, só para pegar o gancho da Patrícia, né? Sim, tem esse movimento da cidade em 15 minutos, né? Que é tu conseguir fazer, bem aquela coisa de ter várias centralidades, cada bairro ter a sua centralidade e tu conseguir montar a tua vida ali, né? Então é um pouco bem nesse sentido, na verdade, né? Para que as cidades não fiquem tão espraiadas, assim, a mancha urbana não fique como uma São Paulo, né? Porque é difícil até governar uma cidade desse tamanho, né? Então, que as pessoas consigam trabalhar, viver, botar os filhos na escola, tudo no mesmo bairro. Essa é a cidade de 15 minutos. E também a gente fala muito da questão
por conta disso, e pegando teu outro gancho também, Patrícia, a visão zero, que a gente chama que é a visão zero de mortes no trânsito. Nenhuma morte no trânsito, e daí eu tô falando urbano, tá? Mas vale também para as estradas, nenhuma morte no trânsito deveria ser aceitável. Baixamos 10% de morte. Não, nenhuma vida deveria ser perdida no trânsito. Agora, em dezembro do ano passado, a gente perdeu aí em São Paulo a Marina, que era uma ativista da bicicleta, maravilhosa, uma menina, sabe, assim, uma guria show, assim, um amor a ela, assim, hoje é difícil. E ela tava de bicicleta, e o cara passou por cima, sabe, 28 anos, começando o doutorado dela, feliz da vida, sabe, recém tinha encontrado um companheiro, sabe, construindo a vida dela. E isso é um exemplo só. Então, porque nenhuma morte no trânsito, então tem essa questão da visão zero, que começou muito na Austrália e tudo, e aí vai tudo se juntando, cidade de 15 minutos, visão zero de mortes no trânsito, que é a década da ONU, né, de segurança viária, aí se junta com a última milha caminhável, né, que a gente caminhe mais na nossa cidade, não caminha, a gente pega o carro para ir na academia, a gente pega o carro para ir na padaria, então acabar com isso, por isso os bairros, né? Então é voltar realmente, e é uma coisa legal de fazer. Com a pandemia até consegui também fazer. Eu achava que a gente ia sair melhor desse, até o negócio que eu falei de Pequim, o negócio das ruas mais caminháveis, menos carros. Eu achei que a gente ia se redescobrir, mas eu tô vendo que não, que tá tudo voltando igual. O Flamengo já tá fazendo jogo com torcida, todo mundo abraçado, aquela coisa. Então, acho que não, nesse sentido, não, a gente não vai evoluir muito, assim. Talvez algumas pessoas, como, assim, que talvez tenham um olhar, assim, mas como sociedade, o pessoal fura a fila da vacina, gente. A sociedade é essa. É difícil. Enfim, obrigada. Dani Lascani, você tem a tua pergunta? Olá, gente. Primeiro, parabenizar os amigos da Esteses. Muito feliz de estar aqui. E parabenizar a Paty, uma grande amiga. Dani, amei também muito o que você falou. Só tenho a agradecer vocês, que vocês trouxeram um calorzinho, assim, pro meu coração, né, de que a luta é longa, mas que ela é possível, né? E estava até mandando uma mensagem para a Paty, né? Assim, hoje eu estou particularmente muito brava, assim, com um fato que aconteceu perto da minha casa, que cortaram uma árvore praticamente totalmente saudável ali, e eu estou muito brava com as podas e tal, que é um problema de séculos, né? Mas, assim, pensando em questões de organização urbana, né? Eu acho que sempre fica muito pautado em mobilidade, né, assim, em plano diretor, e todas as partes de Secretaria de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, que tentaram cortar lá atrás, né? Sempre fica em segundo plano. E vocês, ouvindo vocês, assim, vocês foram trazendo algumas palavras, né? Então, assim, eles cortam a gente, a cidade é viva, a cidade morta, né? E, assim, e o quanto que não estar nas ruas, né? Não só na pandemia, mas pensando numa cidade que está sempre em busca de produzir e andar mais rápido, elas não vivem as ruas, por mais que elas andem nas ruas, né? Elas não vivem as ruas. E sempre esse tema do meio ambiente, ele é um tema muito, muito secundário, né? E você até falou em questões do clima que a gente está vivendo aí agora, né? Da crise climática, que tem tudo a ver com isso, né? A crise hídrica está aí também, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre isso, né? Assim, da cidade para todos, mas para além das pessoas, né? E o quanto que isso nos, né, assim, nos causa, já é uma questão de saúde pública, né, uma questão de saúde mental, isso já está mais do que comprovado no óbvio. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E obrigada mais uma vez. Posso ir, Patrícia? Sim, sim. Você queria falar uma coisinha antes de entrar na questão que tu trouxesse, Daniela, a questão dos bairros, tá? Tem uma outra questão que a gente não pode esquecer. Senão a gente vai viver, vamos ver no meu bairro, não sei o quê. A gente é bem privilegiado aqui, né?
olha o nosso grupo aqui, né? Então, os nossos bairros, eu acho que são bairros bem bons, classe média, deve ser, né? Então, eu pensando aqui, porque acabou também de chegar uma mensagem para mim de um amigão meu aí, que eu conheci a trabalho em São Paulo, que é de São Miguel Paulista, que é um bairro absolutamente esquecido, e que eu amo de paixão, assim. Tem um amor por São Miguel que só eu sei, assim. Porque são pessoas que, nossa, são muito legais, assim. Só que é um bairro que não tem calçadas. Um bairro que é cortado por uma avenida que é a segunda avenida que mais mata na cidade de São Paulo. Então, assim, ok, a gente vai ver mais nossos bairros. Eu, às vezes, trago isso para os meus amigos, meus colegas, assim, que falam, porque o bairro, ou porque o transporte público. Seu amigo já pegou o transporte público? Tá uma porcaria. Não vem romantizar o transporte público também, sabe? Que é uma droga. Tá? BRT, maravilhoso, né? Foi maravilhoso na Copa, né? Agora lá, coitadas, as pessoas lá em Alvorada sendo empurradas, né? Então, assim, a gente tem que também, é difícil, né, eu sei que é muito difícil, mas a gente também tem que pensar nisso, né, que nós aqui somos bem privilegiados e que a gente mora em bairros que provavelmente tenha quase tudo, assim, então, só que tem bairros como São Miguel, Jardim, né, Helena lá, que é complicado, enfim, feito esse parênteses. Mas está certíssima, Daniela. As secretarias de meio ambiente muitas vezes são relegadas a segunda, terceira lugar, assim, na discussão, né? E os planos diretores muitas vezes levam somente em conta a questão do mercado, a questão de quantos edifícios, quantos andares a mais a gente vai poder construir, alguma coisa assim, né? Aqui em Porto Alegre até está acontecendo uma coisa diferente, não que esteja muito bom, tá? Mas aconteceu uma coisa diferente, que agora a gente está fazendo a discussão do plano diretor e ele foi para dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Quem comanda hoje é a Secretaria de Meio Ambiente. Não, assim, em termos de ideia, é uma ideia boa, tá? A execução é outra coisa, a gente vai ver como é que vai ficar. Mas eu acho que é uma ideia boa. E tu falou bem, a crise hídrica. Crise hídrica é um apelido, né? É um atucanamento do que está acontecendo. Na verdade, está acontecendo uma crise climática, né? Tá tudo conectado. Então, assim, se vai faltar água na cidade, é porque a floresta, ou o cerrado, ou sei lá qual é o bioma, não está sendo bem cuidado. E a gente mora na cidade, a gente tem que se dar conta disso, né? Não é porque a Amazônia é bonitinha, porque o Leonardo DiCaprio vai vir aqui fazer uma selfie na Amazônia. Não é isso. É porque a gente precisa para viver, ponto. Né? A gente quer abrir a torneira e ter água, né? Então, assim, a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que se apropriar desse tema. Não é um tema só para experts, não sei o que falam não sei quantas mil toneladas de H2O, CO2, desculpa, que ninguém sabe o que é isso. Eu não sei quantas toneladas, eu não sei quantas, eu fiz direito, gente, eu não sei tonelada, não sei número. Né? Então, me diz como é que é na realidade. Então, o que é? Isso quer dizer a poluição no ar que vem... A última vez que eu fui a São Paulo foi aquele dia das queimadas, que virou noite, às 3 da tarde. Foi o último dia que eu fui a São Paulo. Horrível aquilo. Aquilo que vai acontecer, entendeu? E aí as crianças e os jovens e nós vamos para o posto de saúde, no nosso hospital, porque não vai dar para respirar, a gente vai ter que tomar arzinho aqui. Né? Então a coisa está toda muito interligada, a gente não vive isolado, isso não é uma mentira. Não é, sabe? Então, para mim, assim, é muito lógico a gente falar da crise hídrica como uma crise climática, sabe? A gente está vivendo isso. E se a gente não der jeito, e se a gente não pressionar, a gente vai... Olha, e não é daqui a 100 anos, é daqui a 7 anos, sei lá, 8 anos, 2030. Até 2030, a gente tem tempo de melhorar, não que a gente vai parar. Parar, a gente não para mais. Já tá posto. Né? Então, a gente tem até 2030. Tem um outro livro chamado O Futuro que Escolhemos, que foi escrito pela Cristina Filgueres, também, que é a pessoa que comanda a COP. A mulher é fantástica. Tem que ser mulher. É um livro dela muito para leigo, assim. Eu li, super me identifiquei, que ela explica o que é 2030, o que é 2050, se a gente fizer e se a gente não fizer nada. Então, é complicado. Eu só queria pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que sair daqui uns minutinhos, porque eu tenho uma assembleia que eu tenho que participar. Se eu não participar, enfim... Fica tranquila, Dani. Essa foi a última pergunta. Teria uma minha, mas se você não puder ficar aí para responder... A Paty quer falar alguma coisa para a Dani? Lascane? Não, Dani, eu acho que vem um pouco daquilo que eu tinha
falado para a Dani, né? Essa questão do cuidado, né? Eu acho que o verde entra como essa questão das pessoas, né? Pessoas e árvores, né? Eu acho que estão fora da pauta. Eu moro perto da USP agora, que é um lugar bem arborizado, né? Também privilegiado, na divisa com Osasco. E o plano diretor de Osasco é muito pior que o de São Paulo. E a gente tem eu não consigo também dizer em metros, mas assim, são quadras e quadras aqui perto. Vão ser 17 empreendimentos imobiliários e toda a área verde vai ao chão. E tem um grupo aqui chamado Avive que está tentando fazer barulho, entrar com pauta, e assim, nada do que a gente tenta tem sucesso, porque assim, você tem que justificar o injustificável, né? Porque não tem para você ter uma ideia, o mico-leão que tem aqui na mata, como ele não está em extinção, então a mata pode ser cortada, Dani. Tchau, Dani. Entende? Sim, qual que é a lógica disso? Por que um macaco que não está em extinção, ele pode sair daqui? Então, não tem importância, entende? Então, acho que essa dimensão do cuidado, ela passa pelo meio ambiente também. E assim, a Dani saiu, queria ter dito isso para ela, né? Porque assim, está muito associado o que a gente vê fazendo com as raízes das árvores, enfim, eu acho que para todos os outros seres, né? Que não sejam humanos privilegiados, né? Homens, brancos, héteros, cis, né? E né, assim, essa coisa de você cortar as raízes, cimentar as raízes, podar ao todo, deixar ela no formato que cabe dentro daquele modelo esperado, né? Então, assim, tem tudo a ver com essa discussão, tudo aquilo que não cabe, né, na expectativa de uma cidade, né, que produz. Exatamente, Dani, tudo que não é produtivo, só que a gente já se ferrou na pandemia, e é o que a Daniele falou, a gente ainda pode se ferrar mais, né? Eu tenho lido muita coisa em relação a 2030, que se realmente não parar agora, o negócio não vai ficar bonito para o nosso lado. E a gente tem sentido, né? O clima, né, desculpa, né, que virou isso aqui, né? Então, ar seco, faz 10 dias não conseguia respirar, né? Então, não sei nem se é 2030 ou se não é 2023, entende? Assim, e eu concordo com a Daniele, assim, eu acho que muita coisa já voltou pro mesmo, mais do mesmo, né? Aquela ideia das cidades com bicho, da cidade respirando, né? Aquilo foi para 2 meses de pandemia e tchau, né? E vida que segue e vamos embora, entendeu? E vamos voltar a viajar, e vamos voltar por carro na rua e vamos embora, né? O trânsito, eu não sei se vocês têm saído de casa à tarde. O trânsito à tarde está pior que no horário do rush antes. Eu fico pensando, da onde saiu esse povo? Esse povo está indo da onde para onde? É a cidade irrespirável, né? Assim, intransitável. Né? Então, eu acho que as raízes aí, Dani, né? Quando você fala em raiz, para mim é raiz de gente, raiz de árvore, raiz de qualquer coisa. Não interessa. Estou lembrando, né, Dani, até assim, não falando do ambiente, mas falando dos outros ambientes, né, assim, até isso, né, quando a Manu levava lá a filha para amamentar, né, assim, ia trabalhar amamentando, essas duas lógicas coexistindo, o choque que era, né, assim, estou pensando, quando eu tive as minhas, né, assim, eu trazia para o consultório, fiz um quartinho no fundo, né, para elas ficarem, eu atendia e descia para amamentar, assim, e a galera achava um absurdo, assim, mas seus pacientes conhecem suas filhas? Cara, eu sou uma mãe, eu amamento minha filha, né? Assim, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero ver meus pacientes, assim, porque essas lógicas não podem coexistir, né? Que segmentação é essa? Que cimentação, né? Das raízes, enfim, né? Até nisso. Cimenta tudo, entende? É isso mesmo, Lili, cimenta tudo, né? Essa questão dos bancos que não pode ter. Vocês já andaram, se você quiser sentar na Paulista, por exemplo, eu acho isso um crime numa cidade. Como é que não tem banco na rua, cara? Exatamente, não tem os espaços de convivência, né? Como é que faz? Os espaços onde Eros poderia circular, eles não estão. Mas eu acho assim, que fica com uma sensação assim, um gosto amargo na boca, né? A gente está conversando aqui, fica amargo. Mas eu acho que o único jeito da gente
conseguir encontrar saídas encarando esses fracassos da sociedade, né? Acho que não tem outro jeito. Não, e acho que esse espaço hoje, né, assim, a gente fala muito pouco da cidade. Eu estava preparando a minha fala e estava pensando isso, assim, a gente fala da cidade, mas a gente não para pensar na questão das cidades, entende? Né? Acho que mesmo dentro da psicologia, fica meio, sabe, na teoria, meio etéreo esse conceito. Isso também é uma das coisas que me leva para a rua, sabe? O livro Cidade e Alma, ele é muito legal, ele é um livro ótimo, né? Mas assim, né, a gente sabe que o Rio não fez isso, né? Mas não é um livro para ficar na prateleira. Eu acho que essa discussão aqui, para mim, assim, ela seria a primeira de muitas outras, né? Porque a pandemia trouxe isso, a importância da cidade, né? Assim, eu penso isso todo dia, né? Assim, que cidade que a gente vai ter, que mundo que a gente vai ter, e muito disso depende das cidades. Tem o livro, esse livro aqui, Cidade para as Pessoas, é um livro ótimo, assim, a gente deveria estudar isso, porque isso está dentro da clínica, não está fora. A gente não para para pensar nessa relação. Então, essa discussão hoje, para mim, assim, eu agradeço vocês de coração, de poder pensar isso junto, né? Com a pandemia, sem a gente poder se encontrar também, então tá tudo na minha cabeça, né? Mesmo com os nossos voluntários, a gente está falando super pouco, só grupo de mensagens, eu não aguento mais o grupo de mensagem, né? Assim, muita falta, assim, da gente pensar junto, né? A gente não vai mudar o mundo daqui, mas eu acho que essas pequenas reflexões, elas potencializam muita coisa, né? Maravilha, Paty, super obrigada. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Eu teria até mais um monte de coisa, mas depois a gente vai para a mesa do bar. Discutir. Vamos, iremos e voltaremos na mesa do bar. Gente, muito obrigada mesmo, demais, de coração. Nós é que agradecemos, foi muito legal suas reflexões e acho que super, super profundas, acho que foi uma roda muito fértil. Nós que agradecemos. O Gui quer falar algumas coisinhas e depois, se você quiser ir das palavras finais, então a gente te passa a palavra, tá, Paty? Não, tá? Ok. Não, só quero... Bom, antes de tudo do que eu já tinha para falar, só vou falar, Paty, que eu quero agradecer a sua escuta da cidade, né? Porque você não está só escutando pessoas, está escutando a cidade. Isso, para mim, foi ficando claro, que é importante, né? Aquela velha história de que a psique está aí fora, né? Não está dentro. Então, é isso, né? Na próxima vez, se possível, a gente faz uma praça, essa roda aqui, né? Seria ótimo. Não, só queria dizer, agora, enquanto a Esteses, né, que a gente vai ter uma próxima roda dia 29 de outubro sobre a questão do humor, em tempos de pandemia, ou não, mas, enfim, a função do humor. Logo mais a gente vai divulgar o flyer e tudo mais, mas só para aí vocês terem em mente. E os encontros sobre a clínica dos complexos culturais, né? A gente está, para quem não sabe, né? Eu e a Carmen estamos propondo isso, né? Vai haver um primeiro encontro agora, dia 29 também, né? Essa que é uma quarta-feira à noite, dia 29 agora de setembro, para discutir casos clínicos que passem pela ideia dos complexos culturais. Enfim, quem se interessar, a gente está aí nas redes sociais, tal, estamos divulgando. Acho que é isso, né? É isso. Obrigado, Paty. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.